Começar nossa make de hoje, vou aplicar um corretivo na minha pálpebra toda para servir como fixador de sombras com a esponjinha. Eu vou espalhar todo esse corretivo. Aí vou pegar um pincelzinho de esfumar. Vou vir com a minha paleta da Ruby Rose, já faz um tempinho que eu não uso ela. Vou usar esses dois marrons aqui, ó, como fundo da nossa make. Aí eu começo aplicando esse marrom no meu côncavo, trazendo até o cantinho do meu olho, levando em direção ao ponto alto da sobrancelha, esfumando ele, ó. Eu deixo bem esfumadinho. Aí eu já vou trocar o pincel e vou marcar um pouquinho mais a minha pálpebra. Vou vir com esse marrom aqui mais escurinho da paleta. E vou aplicar ele no meu côncavo. Ó, vou deixar mais marcadinho. Aí já vou vir e vou esfumar esse marrom. Aí eu volto com outro pincel e dou acabamento no esfumado. Aí já vou marcar um pouquinho mais, vou vir com o pincel menorzinho. Vou vir com uma sombra preta, vou usar da Nove Shades, da Mari Saad, que é um pretão mesmo. E vou aplicar essa sombra preta no meu côncavo. Ó. Aplico no meu côncavo. Aí eu troco o pincel, volto com outro pincel, volto com aquele marrom e já esfumo ele. E ficou assim. Aí depois a gente vai esfumar tudo, vai tirar qualquer marcação que ficou. Aí na minha pálpebra eu vou vir com essa sombra da Mari Saad, com o dedo mesmo, ó. É um acobreado. E vou aplicar na minha pálpebra. Essa sombra. E vou vir com esse outro marrom aqui, ó, da Ruby Rose. E vou esfumar. Misturando com o preto. Tô vendo que aqui tá um pouquinho mais marrom mais claro, então a gente vai vir com esse da Mari Saad, ó. Esse marrom. E o outro pincel, e a gente vai aplicar para dar uma colorida. Deixa mais marrom, ó. Aí vou vir um pouquinho dessa cor aqui, ó. E vou aplicar aqui, ó. Vou deixar o marrom como que eu vou falar pra vocês? Mais avermelhado. Sem pegar a sombra, eu vou esfumar tudo isso, ó. Tiro o excesso na mão, se tiver alguma coisa no pincel, ó, e já vou esfumar. Eu reapliquei um pouquinho desse lado pra ele ficar igual aos dois lados.
Já vou vir com o glitter. Vou vir com a minha colinha da Macrylan. Vou aplicar a colinha na minha pálpebra. Colinha de cílios mesmo. Vou vir com a paletinha da Colors. E vou vir com o pincel, vou aplicar o glitter acobreado primeiro. Ó, dando batidinhas, eu aplico aqui na minha pálpebra. E por cima, eu vou vir com glitter dourado. Pra dar esse brilho maravilhoso. Que eu amo o efeito desse brilho, ó. Porque vai misturar o acobreado com o dourado. E vai ficar assim. Aí eu já vou iluminar abaixo da sobrancelha. O iluminador que eu usei no rosto mesmo, o douradinho. E vou aplicar rente minha sobrancelha, já que eu quero ela bem iluminada. Pra dar, ó, um contraste bonito pra nossa make. Opa, quase caiu. E vou iluminar o cantinho também da minha lágrima com esse iluminador. Delineado, vou usar minha canetinha da Huda Bella. Fazer um delineado bem. Então, eu vou usar outra ponta, essa é de marcar, mas eu vou fazer já direto com a pontinha mais fininha. Bem fininho, ó, eu vou puxar o gatinho. E já emendo. E aqui, fazer bem fininho. Já vou vir, ó. Deu uma borradinha aqui, mas depois a gente limpa com o cotonete seco. Ó, já vou delineando e vou puxar mais um pouquinho a pontinha. E ficou assim. Aí eu vou aplicar esse delineador rente ao meu cílio de baixo. Não na linha d'água, na parte de baixo aqui, ó. Como a make é balada, eu quero essa parte de baixo bem marcada. Depois, a gente vai esfumar com a sombra. Ó, ficou assim. Aí eu venho com o pincelzinho e esfumo antes de aplicar a sombra. Pincelzinho chanfrado. Esfumo esse delineador, ó, antes dele secar. Não ficou igual do outro lado, do jeito que eu queria. Aí eu venho com um pouquinho do corretivo, essa base da Mari Maria, ó, e aplico, ó, rente aqui, ó, pra pontinha ficar certinha. E venho com a esponjinha, espalho, depois é só selar com um pouquinho de pó, ó. E fica certinho. Aí, rente os cílios, eu vou aplicar um lápis preto primeiro na linha d'água. Vou vir com esse lápis aqui da Playboy, da Vivai, falei errado, da Vivai.
Ele é bem pretinho. Aplico na minha linha d'água. E rente assim de baixo, eu volto com aquele pincel chanfrado. Vou vir com aquele marrom. Que a gente aplicou no côncavo. Esse mais avermelhado. E aplico aqui no cílio de baixo. Esfumando. Rente aos cílios. Ó, ficou assim, esfumadinho. Aí eu vou aplicar a máscara de cílio. Máscara da Belly Angel, vou aplicar só no cílio de baixo, como em cima a gente vai aplicar um cílio bem grande, então não tem necessidade de aplicar muita máscara. Então eu vou aplicar só um pouquinho aqui no cílio de baixo. Aqui onde a gente borrou, a gente vem com um cotonete limpo, um cotonete. Olha, é só limpar. Aí um pouquinho da... Pegar esse manjinha limpa. Tudo certo. Não tá seca ainda, eu vou aplicar um hidratante labial. Essa manteiga de cacau. E vou vir com esse batom da Max Love. E vou aplicar ele. Bem escuro, ó. Batom aplicado, cílios postiços colado e tá pronta a nossa make balada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aí comenta embaixo o que vocês acharam. Um grande beijo e até o próximo vídeo.